Tem alguém comigo aí? Amém. Então nós vamos começar. Para os que anotam, tá? Eu vou trazer 5 pontos importantes. O que é o dom da profecia? Qual a diferença entre a palavra profética e o dom de profecia? Qual a diferença dos profetas do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Quem pode se mover no dom da profecia? E respondendo a última pergunta, por que esse dom é tão importante para a igreja? Tá? Então, nós temos 5 pontos que nós vamos passar hoje. Fiquem atentos, porque no meio desses pontos, nós temos subtópicos. Tá? Nós temos subtópicos. Nossa mídia cuidando do nosso espaço. Amém? Vamos para a definição, então. Começando aqui. O que é o dom de profecia? Como definição, o teólogo Wayne Grudem, ele nos propõe que o dom de profecia, ele não deveria ser resumido apenas como prever o futuro, mas sim como dizer ou apontar algo que Deus despertou de forma espontânea na mente. Importante a gente destacar, ressaltar, olhar com muito carinho para isso que o Wayne Grudem está falando, de não resumir apenas como uma previsão do futuro, como prever um futuro, porque muitos de nós viemos de traduções pentecostais, neopentecostais, que acabam resumindo muito o dom de profecia a isso, e a vivência apenas a experiência em si. Então, especialmente, ela ganha notoriedade, pela experiência causada pelo uso do dom e pela cultura que é empregada ao longo dos anos. Então, é comum a gente ouvir essa definição como apenas uma previsão futurística. E não é isso que o Wayne Grudem está falando. O Wayne Grudem está dizendo, é dizer ou apontar algo que Deus despertou de forma espontânea na mente. Tá? A definição do Rafael, fonte, Rafael agora, mas aí, aqui, eu tentei colocar algo que seja curto, simples e que a gente possa gravar e ter como isso na nossa cabeça e cravado no nosso coração também. Qual que é a definição do Rafael? Traduzir o coração de Deus, inspirado por revelações espontâneas, mas com a humildade de servo. Por quê? Vou explicar a minha definição. Vou repetir e vou explicar. Traduzir o coração de Deus. Por quê? A profecia, ela deve vir diretamente desse coração do Senhor. Então, a profecia nada mais é do que traduzir o que o Senhor pensa sobre algo, alguém ou alguma situação, tá? E quando a gente se move na profecia, nós acreditamos que nós estamos ouvindo o coração de Deus e traduzindo para aquela pessoa, para aquele ambiente, para aquele lugar, o coração de Deus. Então, traduzir o coração de Deus, inspirado por revelações espontâneas. É interessante que tanto o Wayne Grudem quanto o Sandstorms, quando vão falar sobre os dons, eles são teólogos muito profundos nessa questão, continuistas, e eles trabalham essa questão da revelação espontânea. O que é, e isso me pegou muito, e o que é essa revelação espontânea? É você estar na sua casa e você pensou em certo irmão, em certa ocasião que ele está passando, em algo do Senhor, traduzir o coração de Deus, em algo do Senhor para falar para ele. E aí você, despretensiosamente, achando que apenas a sua mente, mas por meio do Espírito Santo, envia uma mensagem. Olha, irmão, estava aqui em casa pensando e me veio você na mente. E eu lembrei de tal situação que você está passando e eu tenho uma impressão de que o Senhor vai agir assim, assim, assado. Então, inspirados por revelações espontâneas. E essas revelações espontâneas podem vir de diversas formas. Tem alguém aí comigo ainda? Diversas formas, como pensamentos, sentimentos, podem vir em sonhos, podem vir em palavras, podem vir em
sensações, né? No sensorial. O que eu quero dizer pelo sensorial? Pelos sentidos mesmo, 5 sentidos. Às vezes você entra em algum ambiente e você sente um cheiro diferente. Eu tive algumas experiências como essa. Senti um cheiro de coisa nova, e aí no meu espírito eu discernindo, eu saber que aquela pessoa está numa estação ou vai passar por algo novo na vida dela. Então eu senti aquele cheirinho, sabe quando você abre um carro novo e aí você sente aquele cheirinho de novo? Então, sensações. Então o Senhor pode usar de diversas sensações. Você sentir o seu coração, né, amargurado, triste, ou muito feliz, muito contente, aquilo pode ser sim o Espírito Santo traduzindo, né, trazendo uma revelação espontânea para você nesse momento, tá? Eu esqueci de colocar o meu cronômetro, mas Deus que vos ajude, né? Que eu vou aqui na mensagem. Mas com a humildade de servo. Por quê? É importante que quando a gente se move no dom de profecia, nós não estamos, e aí nós vamos falar sobre isso mais para frente, nós não estamos falando segundo a nossa mente, segundo aquilo que nós acreditamos, né? Nós estamos traduzindo o coração de Deus. E nós precisamos ser humildes, que à medida em que nós nos movemos no dom de profecia, nós não podemos achar que aquela palavra ela é irrevogável. Não existe isso. Nós precisamos entender que nós estamos servindo o corpo de Cristo. Lá no final, mas já dando um spoiler no último ponto, por que é importante a profecia? Porque as profecias, elas traduzem o coração de Deus e elas trazem um peso de edificar a igreja, de edificar o corpo de Cristo. Edificando o corpo de Cristo, então, eu entendo que aquilo que eu estou falando tem alguma importância. Eu estou edificando o corpo. Mas isso não pode subir para a cabeça a dizer, eu sou um profeta que traduz o coração de Deus às pessoas que estão aqui nesse ambiente. Eu devo ser respeitado por isso. De forma nenhuma. Você está apenas servindo o corpo de Cristo. Da mesma forma como você se move no dom de profecia, outras pessoas podem se mover também no dom de profecia. Então, é importante que a gente tenha um olhar e uma humildade para agir como um servo. Então, a humildade como de um servo mesmo. Nós estamos servindo ao Senhor nisso, certo? Então, isso é o que nós temos por definição. No segundo subtópico aqui do nosso primeiro ponto sobre o que é o dom de profecia, eu gostaria de diferenciar a profecia e a pregação, o ensino. Olha só o que o Wayne Grudem vai dizer sobre isso. Diferentemente do pensamento de alguns que eram os mestres, não os profetas, que lideravam e orientavam as igrejas primitivas. Ele está pegando primeiramente aqui uma ideia de olhar para a igreja primitiva, olhar como eles se moviam em dons e ensino. Ele está tirando da conta o pensamento como o dos mestres e não os profetas. Lideravam e orientavam as igrejas primitivas. Ou seja, os mestres têm por padrão e têm por objeto liderar, orientar a igreja ao ensino, aquilo que o Senhor nos deixou de conhecimento, né, de sabedoria para nós absorvermos, certo? E ao longo desse tempo, os profetas têm um outro objetivo, então é bem diferente. O ensino como aptidão para o presbitério nós podemos ver em algumas passagens, né? Então, nós sabemos que em Timóteo, em Tito, em Pedro, fala sobre a característica dos presbíteros, dos pastores. E ali a gente tem um ensino como uma das frentes, né? um dos objetos para que esse pastor, esse presbítero, que ele deve ter no seu coração. Ou seja, ele deve se mover no ensino, né, para que ele seja um presbítero. Tá? Então, é uma das qualificações para os presbíteros. Além disso, né, o que se vê no Novo Testamento é uma indicação de que os presbíteros e os anciãos, eles deveriam ser aptos para o ensino e não para profetizar.
não que eles não profetizavam, mas não só para a profecia, né, e sim para o ensino. E eu vou trazer para vocês agora um pouco da nossa visão para a aplicação prática, né, do líder da igreja caseira, por exemplo, tá? Deixa eu molhar as palavras aqui. Tem alguém comigo aí ainda? Sim. Beleza. Acho que não estou indo muito rápido não, né? Tá de boa. A nossa visão, por exemplo, sobre a aplicação prática de um líder dentro da igreja caseira. Por que eu estou falando sobre isso? A nossa visão é diferente, a postura e o objetivo, né, do pastor da igreja caseira, do líder da igreja caseira, com o presbítero. O líder da igreja caseira, não necessariamente ele vai ter todas as aptidões que o presbítero vai ter. Então, se mover no dom de profecia, ter o dom de ensino e os demais dons, né, a gente vai observar o líder da igreja caseira se movendo em algum deles. Mas não necessariamente para ser um líder de igreja caseira, ele vai ter que se mover em ensino e em profecia, por exemplo, tá? Então, a gente vai olhar para outras qualificações que são diferentes das qualificações dos presbíteros, tá? Então, aqui nós estamos falando e diferenciando, então, o peso da profecia em si, de se mover no dom de profecia, de se mover na pregação, no ensino, tá? Um dos pontos aqui é que também nós temos a edificação, o encorajamento e o consolo. Olha o que Paulo vai falar em 1 Coríntios 14. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento, consolo dos homens. Diferentemente, por exemplo, do que está escrito a seguir no verso 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, aqui nós podemos inserir o dom da profecia e o dom do ensino, para a gente entender que, quando Paulo está se dirigindo à igreja de Corinto, ele está dizendo exatamente isso, que cada um se mova conforme o seu dom, entretanto, que ambos sejam para a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Deu para entender? Então, maravilha. Para finalizar esse ponto, o ensino, ele sempre se baseia num texto das Escrituras. A profecia sempre se baseia numa revelação espontânea. Então, é isso que o Sam Storms vai falar sobre a diferença, por exemplo, entre a profecia e a pregação. Então, entendendo que, a partir desse ponto, o ensino ele deve estar com base na profecia. Nas Escrituras, perdão. E a profecia em si, ela vai estar com base na revelação espontânea. E nem sempre ela vai ter uma característica que é a Escritura como a base. Obviamente, um cristão que se move nos dons deve ter a Escritura como base, certo? Então, um não exclui o outro. Mas, por exemplo, você pode ter tido uma revelação espontânea sobre águas, sobre vento, sobre árvore, certo? E aí não tem necessariamente a base, a Escritura, para essa revelação espontânea, tá? Chegamos ao segundo ponto, e aqui eu peço muita atenção de vocês, que pode parecer redundante, mas eu vou tentar simplificar ao máximo e ser muito direto aqui para a gente não perder o nosso tempo e conseguir diferenciar as coisas. O nosso segundo ponto é qual que é a diferença entre a palavra profética e o dom de profecia, tá? Nós temos, então, no primeiro subtópico desse item, a suma palavra profética, que são as Escrituras. As Escrituras é a maior palavra profética que nós temos. Ela é a base para todas as coisas da nossa vida. Então, ela tem por si só a primazia de todas as coisas e dessa palavra profética, o peso da palavra profética. Então, nós partimos disso como base, como pressuposto, tá bom?
E nós vamos para os próximos 2 subtópicos. Então, a palavra profética nada mais é do que o resultado, a mensagem do exercício do dom da profecia. Certo? Então, a palavra profética você pode entender como o final de todas as coisas. O final, o resumo, né, dessa mensagem que foi entregue. Já no terceiro subtópico, o que é o dom de profecia em si, é exatamente o que Paulo vai explicar, é o uso do dom em si. São as pessoas que se movem no dom. Então, o dom de profecia, todo mundo pode se mover. Mas, obviamente, que nem todos irão se mover no dom de profecia sempre. Algumas pessoas têm maior susceptibilidade para isso, outras não. Outras se movem muito mais em dons de cura, de serviço, administração. Então, é notório que não é excludente. Você pode sim se mover quando Deus te trazer revelações espontâneas, mas pode ser que nem sempre você se mova nesse dom. Então, isso é o dom de profecia. E a palavra profética é o resultado final dessa mensagem, certo? Sabendo sempre que a grande diferença é que a Bíblia contém essa suma profecia, certo? Essa suma palavra profética, na sua raiz, tá bom? Deu para entender? Tem alguém aí comigo ainda? Amém, glória a Deus, vamos seguir. Nosso terceiro tópico, qual que é a diferença dos profetas do Antigo Testamento ou do Novo Testamento para o Antigo? As profecias bíblicas do Antigo Testamento, elas acabam sendo profecias que estão canonizadas junto com o cânon bíblico. Então, elas têm um grande peso histórico e um grande peso dessa palavra profética. Por quê? Quando a gente olha alguns exemplos, a Bíblia ela vai revelar que os profetas do Antigo Testamento eram aqueles que tiveram suas palavras não só cravadas na Bíblia, mas como as palavras de Deus, as próprias palavras de Deus, portanto, poderiam falar assim diz o Senhor, que é uma coisa que quando a gente vai falar sobre o protocolo profético, a gente exclui isso do protocolo profético. Então, a gente orienta para que os nossos membros, para que todos, quando vão profetizar, excluam isso da sua profecia. Excluam isso daquilo que você está falando. Você não deve dizer assim, diz o Senhor. Porque eles poderiam, porque eles falavam diretamente as palavras de Deus. Então, sendo que a consequência direta a não dar ouvidos àquilo que os profetas estavam falando naquele tempo, era igual, de certo modo, a desprezar as próprias palavras de Deus. Então, quando os profetas anunciam uma mensagem, eles estão anunciando a mensagem de Deus, diretamente com as palavras de Deus, certo? E quando alguém negava, ele estava negando diretamente as palavras de Deus. Vejamos alguns versos aqui. Por exemplo, Êxodo 4:12. Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Mas a seguinte, Números 22:38. Aqui estou, respondeu Balaão, mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Deuteronômio 18:18. Levantarei do meio de seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Em Jeremias, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Em Ezequiel 2:7, você lhes falará as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. E nós temos outros inúmeros versos que também podem representar isso também.
no Novo Testamento, qual que é a grande diferença, né? Quando nós ingressamos na Nova Aliança e pisamos nos solos do Novo Testamento, nós temos Jesus, o próprio Deus encarnado, indicando que quem tem a autoridade agora para escrever as palavras do Novo Testamento são os apóstolos e não mais os profetas. Então tem uma grande diferença. Quando Deus falava na Antiga Aliança, ele falava por meio dos profetas as suas próprias palavras. Quando ele envia o seu Filho, o próprio Filho, Jesus como Deus à terra, essa ótica ela muda. Então a gente passa a ter as palavras do cânon bíblico a partir da Nova Aliança, sendo as palavras dos profetas canonizadas, e não mais a dos profetas em si, tá bom? Dos apóstolos, perdão. Muito obrigado. Nossa, esposa muito atenta aqui nas minhas palavras, viu? Mas quando estamos na Nova Aliança, então, esse peso vem para os apóstolos e não mais para os profetas. Tanto que, quando isso acontece, os próprios, né, quando eles vão fazer menção a esse autor ou a idade, eles se referem ao título de apóstolo e não em si ao título de profeta. Né? Quando Paulo está escrevendo a uma igreja, ele vai falar sobre o apostolado dele e não em si sobre ser um profeta ou não. Nós vamos ver alguns versos. Atos 11, 28, um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Quase que saiu o Reinaldo. Em Atos 21, 4 e 5, nós vamos ver a palavra dizendo assim: encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Nesse verso aqui em Atos 21, está dizendo exatamente sobre pessoas que se moviam ali nos dons de profecia, por exemplo, esses discípulos que eles estão falando, que está retratando aqui em Atos. Porém, eles estão falando para Paulo para que ele não vá para Jerusalém. O que Paulo faz? Vai para Jerusalém. Ou seja, se fosse na Velha Aliança, se fosse no Antigo Testamento, Paulo estaria discordando, desprezando exatamente a palavra do próprio Deus. Como estamos na Nova Aliança, no Novo Testamento, Paulo não está desafiando as palavras do próprio Deus, mas ele está fazendo o que ele fala lá em Tessalonicenses. Ele está discernindo, retendo o que é bom. E naquele momento, Paulo sentia de ir para Jerusalém. Então ele vai a Jerusalém, ao contrário do que os discípulos daquele instante tiveram como sentimento para dizer para ele não ir a Jerusalém. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de como tem essa diferença do Novo Testamento, certo? Para o Antigo Testamento. Vocês estão comigo ainda? Maravilha. Vamos seguindo aqui e entrando no quarto ponto. No quarto ponto, onde nós dizemos: quem pode se mover no dom da profecia? Isso aqui é muito importante. Então, não que os outros sejam menos importantes, mas é importante para que a gente tenha o esclarecimento da nossa posição em relação ao dom de profecia. Todos podem buscar, mas não são todos que vão se mover sempre. Que eu falei um pouco antes aqui. Por quê? Nós podemos começar esse tópico trazendo o texto, por exemplo, de 1 Pedro 2, onde ele vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas
Me perdi. Daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto ele diz respeito ao benefício que a nova aliança traz, né, sobre nós, quando o véu do templo ele é rasgado. O que antes era função apenas de um grupo, né, a função principal de um grupo reduzido a pessoas que são os sacerdotes, agora ele se estende a judeus e gentios, ou seja, como um sacerdócio real. Então todos nós temos o mesmo acesso que antes era exclusivo àquele grupo de sacerdotes. Então, dentro da nova aliança, todos nós podemos nos mover nos dons, porque não está exclusivo a um grupo de pessoas. E aqui nós temos o exemplo de Atos 21 também, onde antes de Paulo seguir a viagem e ter o relato do que acontece em Jerusalém, eles vão à casa de Filipe e lá ele relata no verso 9, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então nós temos uma série de textos no Novo Testamento, onde nós vemos continuamente que pessoas comuns, tal como nós, profetizavam. Então, nós temos também o mesmo acesso e o mesmo direito. O que mudou de uma era para outra? Nós hoje temos potestades que se movem de uma forma, assim como nós também percebemos que os dons eles seguem numa ótica da mesma forma como acontecia na igreja primitiva, porém as ações que nós temos aqui, as orientações, as exortações, muitas vezes são diferentes. Então, nós temos que ter atenção que nós, enquanto pessoas comuns, nos movendo nesse dom de profecia, nós temos que ter o cuidado e o zelo de transferir, de traduzir esse coração de Deus para as pessoas. E aqui eu quero fazer um grande parênteses que o Gabriel vai trabalhar mais na semana que vem, mas eu quero trazer um grande parênteses. Quantas vezes nós conversamos com os nossos amigos durante a semana, nós nos sentamos com eles à mesa, nós nos trombamos no domingo, no culto, mas quantas vezes a gente olha de fato para eles e tem a percepção profética, um sentimento no coração, e a gente deixa passar esse sentimento de forma que você poderia ter anunciado algo que para o seu amigo, para o seu companheiro de trincheira aqui, poderia ter feito muito efeito. Eu quero trazer esse peso porque nós estamos aqui como uma família de fato. E se a gente passar despercebido por todas essas coisas, ou por como o Espírito Santo se move no meio do corpo de Cristo, nós vamos deixar para trás algo em vias de relacionamento apenas superficiais. Por que superficiais? Porque por mais que você sabe algo sobre o seu irmão, é melhor ainda que você saiba algo do coração de Deus sobre o seu irmão. Porque é muito mais importante, quando Jesus é o centro do relacionamento, nós conseguimos ter essa percepção, que é muito mais importante que nós olhemos para o nosso irmão com o coração de Deus também. Isso não é para você ficar olhando para todo mundo e ficar, Senhor, qual que é o seu coração sobre essa pessoa, meu Deus do céu, e ficar desesperado. Não, não é sobre isso. Mas é sobre ter a sensibilidade de saber que a ação do Espírito Santo, ela independe de nós. Mas nós podemos nos mover segundo o Espírito Santo. Então você precisa estar sensível e de olhos abertos, atento para o que o Espírito Santo quer mover, tá? Então ele independe de você, mas apesar de você, ele pode se mover, tá bom? Isso é importante. E, gloriosamente, nós estamos chegando ao último ponto. Por que esse dom ele é tão importante para a igreja? A profecia ela pode servir como um sinal aos que creem. Em Coríntios 14, a partir do verso 22, está escrito assim: portanto,
As línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os que são descrentes. Mas se, mais para frente, no verso 24, ele está dizendo assim: mas se entrar algum descrente e um não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará com o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vós. Nesse texto a gente tem a grande importância do porquê nós nos movemos ainda no dom de profecia. Terça-feira nós temos live, lembrei de um recado. Terça-feira nós temos live, que é onde a gente vai fazer de fato a defesa da continuidade dos dons com relação ao cessacionismo. E esse é um dos pontos daqui também. Por quê? Nós vemos que quando pessoas vêm ao Evangelho e nós temos pessoas se movendo no dom de profecia, em comparação com o dom de línguas, é extremamente diferente. Porque quem está profetizando na reunião pode sentir uma revelação espontânea de Deus para revelar o coração daquela pessoa. E revelando o coração daquela pessoa diretamente para ela, ela pode ser convencida de que é um pecador, e ela pode se arrepender naquele momento, entendendo que nós estamos numa reunião e que verdadeiramente nós estamos com o Espírito Santo nessa reunião e nós nos movemos através desse Espírito Santo. Então olha o quão importante é a ação não só do dom, ou seja, o dom de profecia, mas também a palavra profética. Porque se você tem o dom da profecia, mas você não utiliza ele no momento que é preciso, no momento que o Espírito Santo está te revelando, você pode estar deixando algo para trás. Obviamente que a pessoa que irá receber, em algum momento por outro, alguém vai ser direcionado à palavra profética. Porque Deus não vai se deixar, não vai deixar de mover porque você não se moveu no seu dom. Você é o pecador enganador, não é o Deus, não é o próprio Deus. O próprio Deus já encontrou os meios por qual ele vai fazer. Então ele traz o convencimento para essa pessoa também através dessa palavra profética, tá? Então esse é um dos pontos do porquê é tão importante esse dom para a igreja nos dias atuais. Seguindo, isso aqui eu já falei sobre a edificação, o encorajamento e o consolo, mas é importante reforçar que quando a gente tem essa consciência de que nós estamos trabalhando para a edificação do corpo de Cristo, então a ação do nosso coração deve ser entender: eu preciso participar desesperadoramente do plano de Deus na terra. Eu preciso inserir a minha vida e a vida da minha família no plano de Deus. Por quê? Porque Deus está agindo. Se você quer ficar de fora, tudo bem, mas eu, Rafael, e a minha família, eu quero desesperadoramente fazer parte do plano de Deus na terra. Eu quero fazer da minha vida, da minha casa, sim, um altar de adoração a Ele. Para que, como testemunha do Evangelho de Cristo, através dos dons, eu possa fazer e possa ajudá-lo na missão de edificar a igreja. Para que assim a gente tenha lá no fim a igreja madura que Jesus Cristo está esperando para que Ele volte. Então, de nada adianta você gritar Maranata todos os dias se você não se coloca no plano de Deus. Pare de gritar Maranata se você não estar inserindo a sua vida no plano de Deus. A esperança da volta de Jesus, a esperança que deve mover, é a esperança que deve mover o nosso coração. É o anseio profundo que nós devemos ter. Eu quero vê-lo, eu quero contemplar quem Ele é, qual o tamanho da beleza. E aí
sim, eu posso agir por meio disso, gritando sim aos quatro cantos: Maranata, Jesus irá voltar. Arrependam-se, pecadores, arrependam-se e venham até Cristo, porque a mensagem do Evangelho é quem vai te salvar, não é a sua própria força. Então nós precisamos ter a consciência de que, através do dom da profecia, nós podemos edificar a igreja, encorajar, consolar, nós podemos exortar a igreja, os amigos de Cristo, para chegar nessa igreja madura que nós estamos esperando. O Wayne Grudem vai dizer uma coisa que eu achei muito interessante e eu quis trazer aqui, que diz assim: outra função do dom profético é fornecer-nos os recursos para guerrearmos contra Satanás, e a carne para encorajar-nos na vida cristã. Então ele está dizendo que um dos outros pontos para a gente de importância do dom profético é guerrear contra Satanás e a carne. Então, quando a gente falou, por exemplo, sobre fruto do Espírito, antes nós vemos as obras da carne trabalhando. Então, o dom de profecia pode nos ajudar a trabalhar contra o que Satanás está querendo levantar. Nós vemos nos tempos atuais Satanás trabalhando muito para separar famílias que estão trabalhando para o reino de Deus. Como? Trazendo o pecado para a mesa, trazendo falta de misericórdia, perdão para a mesa, trazendo desalinhamentos que vêm exatamente das obras da carne. Então, com o dom de profecia, nós podemos combater isso. Porque, por exemplo, se tivermos uma revelação espontânea de que determinado casal está passando por um tempo sombrio na vida matrimonial deles, nós podemos nos inserir, não só com intercessão, mas doando a nossa vida para que eles possam voltar a se entender, para que eles possam voltar a estar em sintonia, entender que aquilo é guerra de Satanás para a família deles. Então, é importante que a gente entenda que, sim, os dons, o dom ele é para edificar a igreja, mas ele também não é só para isso. Ele também é, por exemplo, para lutarmos contra as potestades espirituais, tá? E aí, por último, 1 Tessalonicenses 5, né, o texto onde Paulo vai dizer: não desprezem as profecias. Nós estamos no finalzinho do livro de 1 Tessalonicenses, e ele está trazendo uma saudação final ali, e conselhos finais daquela primeira carta. Obviamente, pensem comigo aqui, nós estamos vendo Paulo escrever conselhos finais de uma carta que ele está escrevendo à igreja de Tessalonicenses. Será que Paulo tinha no coração dele: estou terminando essa carta, mas eu já estou pensando em uma segunda carta? Nós temos 2 Tessalonicenses, mas eu estou pensando já aqui numa segunda carta, que eu posso trabalhar esse tema, isso, aquilo. Obviamente que nós estamos olhando de um contexto onde a nossa cosmovisão separa os capítulos da Bíblia, separa em versos, separa em capítulos, separa em livros, e não era isso que Paulo estava pensando. Paulo estava escrevendo. Ele não estava escrevendo, verso 1 eu vou colocar isso, verso 2 eu vou colocar aquilo. Não, ele estava escrevendo uma carta de recomendação, de conselho. Vamos entender aqui que ele está falando aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 1. Irmãos, pedimos que vocês tenham considerações para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os admoestam. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos, conformem os desanimados, auxiliam os fracos, sejam pacientes para com todos.
Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Eu gosto muito dessa parte. Vou revelar aqui para vocês. Esse foi o texto que eu usei nos meus votos de casamento. Então, é muito legal para mim ler isso. Um dia eu vou ler para vocês, que eu acho mó legal. Alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Na exortação final à igreja de Tessalonicenses, ele está dizendo: cuidem daqueles que trabalham perto de vocês, entre vocês. Tenham eles com amor, com uma estima, porque eles estão gastando a vida deles fazendo isso. Vocês, olhem para o meio de vocês e tomem cuidado, né? Não paguem o mal com o mal. Tenham, outra coisa que ele fala aqui, admoestem, exortem os que estão ociosos, confortem aqueles que estão desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Então, ele está seguindo com uma série de conselhos à igreja, de que provavelmente era a realidade atual da igreja. E se para isso era a realidade atual da igreja, portanto, quando ele diz, não apaguem o espírito e não desprezem as profecias, mas tenham à prova todas as coisas, é porque também era uma realidade daquela igreja. Também era uma realidade do povo. Ou seja, Paulo não ia exortar algo, não ia trazer um conselho vazio no tempo, vazio à igreja. Então eu tenho para mim que quando ele está escrevendo, não apaguem o espírito, ele está olhando para a realidade, dizendo: deixe que o Espírito se mova entre vocês. Deixe que o Espírito mova para que vocês possam seguir o caminho daquele o qual vocês receberam de Cristo Jesus através dos apóstolos. Ele está dizendo: não desprezem as profecias. Será que provavelmente fulano, ciclano, beltrano dizia que o dom de línguas era maior do que o dom de profecia? Será que naquela igreja nós tínhamos pessoas que eram cessacionistas? Não sei, a gente não consegue afirmar com todas as letras. Eu quero que vocês reflitam comigo esse texto de Paulo como a importância pelo qual nós consideramos o dom de profecia ser importante para a igreja, para a ação da igreja, até mesmo nos dias atuais. Certo? Amém? Estão comigo? Dito todas essas coisas, né, para pavimentar o nosso entendimento sobre o dom de profecia, no próximo episódio da série, o Gá vai continuar falando mais sobre como se mover nesse dom, né? Ele vai aprofundar mais em algumas outras coisas, e a gente vai ter um prático. Não, testei vocês agora, tá? Perdão, testei vocês, só para ver se vocês estavam atentos aqui, o que vocês iam achar, mas imagina, ia ser legal, né? Um prático. Olha só. Tem gente que está concordando, hein? Vamos lá, alguém, né? Mas, agora voltando aqui, eu queria ler com vocês Joel 2, a partir do verso 28. Está escrito assim: Joel, como profeta aqui do Antigo Testamento, dizendo as palavras de Deus: e depois disso derramarei do meu espírito. Veja alguns versos. Deixa eu voltar. Quero mudar agora meu raciocínio. Vou ler aqui Joel 2:28.
mas eu vou ler na íntegra aqui até o último. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Vamos entender uma coisa aqui. Quando ele diz derramarei do meu espírito, em outros versos ele vai dizer a mesma coisa, derramarei do meu espírito. Nós vemos em Isaías 44:3 assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes de terra seca, derramarei o meu espírito sobre sua prole e a minha benção sobre os seus descendentes. Em Ezequiel 39:29 ele vai dizer: não mais esconderei daqueles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavras do soberano Senhor. Nós vemos com uma grande expectativa para estes últimos dias o derramamento do Espírito por completo. Mas nós podemos provar por si só, nos dias atuais, do Espírito Santo se movendo, e graças a Deus, nós temos visto isso acontecer. E eu quero testemunhar de que na semana passada nós vemos o Abinério pregar, e no final, com um apelo, as pessoas que estavam aqui na frente não eram os jovens, que é o que muitas das igrejas esperam, que só os jovens, e os jovens estão, e os jovens são animados, e os jovens entregam a sua vida por completo, mas na semana passada, os mais velhos estavam aqui também na frente, entregando sua vida por completo, que é isso que nós esperamos para a nossa família, para a nossa comunidade, independente da sua idade. Se você quer pular aqui na frente, aí atrás, se você quer derramar a sua vida e se deleitar com o Espírito Santo, é isso que nós queremos ver, independente de ter jovens apenas aqui na frente, mas ter de todas as idades, sentindo e provando do Espírito Santo, amém? E ele vai seguir sobre todos os povos, ou seja, não dependemos de nada que é de raça. Nós não dependemos que o Senhor se mova no Brasil apenas. Nós não dependemos que o Senhor se mova lá nos Estados Unidos, lá na Europa, para se mover no Brasil. Porque sobre todos os povos Ele vai derramar o seu Espírito. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Eles profetizarão. Joel está dizendo, então, para mim também, que estou lendo esse texto, que os meus filhos e que as minhas filhas profetizarão. Exatamente isso. Mas não só isso. Quando ele diz filhos e filhas, ele está dizendo sobre gênero também. Ou seja, nós temos lá em Atos 21:9, as filhas de Felipe profetizando. Assim como nós temos no verso 3, Ágabo profetizando. Independente de gênero, você pode profetizar. Nossa, ficou meio coach isso aí, né? Mas é isso, independente de gênero, você pode, homem ou mulher, profetizar, tá? Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Independe de idade. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Estou encerrando já, tá? Estou encerrando. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem o controle da sua vida. Você acha que você tem porque você é rebelde. Mas você não tem o controle. Teve certas vezes da minha vida que eu falava assim, não, eu vou entregar o controle da minha vida para Jesus. Ah, que idiota. Ai, como eu fui burro. Como é que eu vou entregar o controle se ele nem estava na minha mão? Como é que eu vou entregar o controle de uma coisa que eu não tenho controle?
Preste atenção, o Espírito Santo controla as coisas sobre a nossa vida. Deus tem o regimento das nossas vidas. Então você não vai conseguir entregar o controle, porque Ele já tem o controle. Mas você precisa parar de ser rebelde e conseguir ouvir o Espírito Santo para onde você deve ir, o que você deve fazer. É isso que você precisa entender, que o controle não está nas suas mãos de fato, e que a sensibilidade do Espírito é você entender que aquilo que você faz deve glorificar a Deus, deve trazer satisfação para a sua vida, ao olhar para Ele e entender de fato aquilo que Ele vem fazendo em sua vida. O texto de Joel, o texto de Atos, os textos em Apocalipse, quando nós vemos o Senhor trabalhando no fim dos tempos, eles são textos que devem alimentar em nós a consciência de que a soberania de Deus está sobre todas as coisas. E quando nós dizemos todas as coisas, são todas as coisas. Natureza, a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, sobre os nossos desejos. A soberania de Deus está sobre o nosso coração. Então, mesmo que você tenha amizades espirituais, e você, pela sua rebeldia, e a minha também, o pregador é o primeiro a comer disso aqui, mas você, pela sua rebeldia, você não fala sobre o seu coração, ou o mais profundo, íntimo do seu coração, com seus amigos de aliança, e algo ainda está oculto, necessariamente, está oculto mesmo, está oculto dos seus irmãos. Mas não está oculto de Deus, porque Ele tem a soberania de todas as coisas, inclusive do mais íntimo do teu coração, inclusive dos pensamentos mais ridículos e até mesmo dos mais sóbrios, que é o Espírito Santo trazendo para você algo bom. A soberania dele está lá. A soberania de Deus está na sua casa. A soberania de Deus está sobre a sua família. A soberania de Deus está sobre a criação dos seus filhos. Então, que nós possamos criar através do nosso entendimento, através da ação do Espírito em nós, a consciência de que o nosso papel é glorificar a Deus. Só e somente só glorificar a Deus. Não importa se você vai se mover no dom X, no Y ou no Z. Não importa. A sua função é que, no final, Deus seja glorificado. Então, que nós possamos criar as casas em chamas para a glória de Deus. Que nós possamos criar filhos para a glória de Deus. Que nós possamos olhar para o nosso futuro querendo glorificar a Deus. E não com uma esperança pacata de ter uma grande casa, um belo carro e o emprego dos sonhos. Mas que, independente do cenário, Ele seja glorificado e que você possa encontrar essa satisfação nele, porque essa satisfação só vem dele. Nós vemos como rios de águas vivas, o Espírito se movendo sobre nós. E amém, que nós possamos nos deleitar nesses rios de água viva que fluem do trono de Deus. Eu lembro que na primeira impressão que eu tive sobre o nosso time de
adoração, nosso time de louvor, ele falava sobre rios e águas que tocavam os nossos pés. Eu sinto exatamente isso, não só sobre os músicos, mas sobre tudo que nós temos vivido aqui na Basileia. Porque nós temos experimentado de fato esse rio jorrar no nosso meio. E amém por isso. E que nós possamos, com as lágrimas nos olhos, contribuir para esse rio. Que Deus nos livre de ser apáticos ao que o próprio Deus está fazendo no nosso meio. Que Deus nos livre de ser apáticos ao mover dos dons, a dar pouca importância para esse mover dos dons. Que Deus nos livre de vir para uma reunião para consumir uma palavra. Que Deus nos livre de ir para uma igreja caseira, estando com a nossa mente fora da mesa. Que Deus nos livre de frequentar lugares onde eu não posso perceber a ação do Espírito Santo. Que Deus nos livre de olhar para os nossos amigos, para os nossos companheiros, para a nossa família aqui dentro, com apatia, com desprezo. Que Deus nos livre de passar desapercebido neste meio. Que nós possamos exercer de fato o nosso sacerdócio real. Que nós possamos entender que de fato nós viemos para uma coisa só: adorar e glorificar aquele único que é digno. Independente se eu vou gostar da ministração, independente se hoje não teve bateria e eu não consegui chegar a uma exaltação. Ei, pecador, deixa eu te dizer, independente se nós temos banda completa, se nós temos o melhor pregador de todos os tempos nesse palco, você deveria chorar, porque o sacerdócio de Cristo foi derramado também sobre você, foi derramado também sobre a sua família. Que Deus nos livre de fazer teologia na Basileia, sem lágrimas nos olhos, sem viver de fato o Espírito em nós. Que Deus nos livre, que acabe amanhã a Basileia, mas que Deus nos livre, de passar desapercebidos pelo Espírito Santo de Deus, de se envolver em algo que não é de Cristo.